quais são as limitações inerentes dessa tecnologia no sentido dela evoluir para uma inteligência artificial geral, no sentido de se equivaleu ao raciocínio humano? Como que ela difere do pensamento humano, né, na sua opinião? Uhum. Eu acho que hoje essa é a principal pergunta, tanto de pesquisa quanto de pensar no futuro e tal, porque apesar da gente ver que o que está acontecendo ali não é exatamente o que acontece no nosso cérebro, ainda assim deu para ir muito longe e não parece ter chegado numa fronteira ainda. Então, quanto mais dado a gente coloca para treinar, quanto maior são esses modelos e quanto mais computação a gente usa para fazer inferências, gerar texto, né, nesse caso, quanto mais a gente aumenta tudo isso, melhores ficam os modelos e não parece ter chegado numa fronteira ainda. Então é difícil de dizer quando vai chegar, se vai chegar e etc. Né? Eu acho que tem algumas limitações inerentes da forma que a gente usa hoje, mas só que isso eu acho que não é uma coisa intransponível. Como, por exemplo, eu acho que até alguns meses atrás, muita gente falaria assim: esses modelos só geram texto, eles não conseguem refletir ou não conseguem planejar. Tem algumas coisas, algumas críticas nessa linha, né? Ou algumas interpretações nessa linha. Mais recentemente, a OpenAI lançou um modelo que explora esse novo paradigma do modelo, né, do ChatGPT, pensar antes da resposta final. Então, a pesquisa já ia indo nessa linha, já tinha coisas do Google DeepMind, de laboratórios de universidades, etc., explorando essa linha do modelo, fazer uma certa reflexão, pensar antes de dar uma resposta final. E então, assim, é uma limitação que se falaria alguns meses atrás, um ano atrás, por exemplo, agora não é exatamente isso. Mas se a gente for pensar, esses modelos pensam, se a pergunta for, será que esses modelos pensam? Eu não sei responder, até porque acho que é difícil de responder até se a gente pensa, né? Assim, tem muita gente que não. Pois é. Mas assim, a gente reconhece padrões, é muito bom reconhecer padrões, né? Na evolução humana foi o que fez a gente chegar muito longe. A gente reconhece padrões e gera ações com base nisso. Esses modelos também fazem isso, eles reconhecem padrões na linguagem, então existem regularidades na linguagem que esses modelos exploram, então estatisticamente consegue ver ali que quando se fala sobre tal coisa, a próxima palavra é tal e por aí vai. Quando a gente escala isso, esses modelos conseguem fazer muita coisa. Apesar de serem diferentes da gente, talvez não seja tão diferente assim. E acho que vai para um papo mais de neurociência que eu não domino. Então, eu acho que Mas é interessante, porque eu acho que até me dá uma ideia de que talvez chamar para o programa um neurocientista, né? Pra gente ver verdade. qual que é o outro lado dessa moeda, né? Porque nós que somos da área de tecnologia temos uma visão simplificada da neurociência, né? Que inclusive é a analogia de muitos modelos de inteligência artificial, né? Mas seria Sim. interessante ouvir, né, de alguém que realmente é da área, onde que a porca torce o rabo ali, né? É, eu sei que o professor Nicoleles, ele é bem crítico, né, desses modelos, ele vê limitações claras nisso. Eu acho que algumas coisas eu concordo, outras não, porque, ao mesmo tempo, tem bastante gente da linguística também que tem algumas críticas a como esses modelos funcionam, críticas no sentido de dizer que eles vão chegar numa barreira intransponível. Mas já tem alguns anos que essa linha, né, de pensamento está falando isso, que vai chegar numa barreira, não chegou ainda, tudo indica que dá para colocar mais dado, mais computação e continua melhorando. Se vai chegar no nível de um humano ou algo assim, é difícil dizer. Porque ao mesmo tempo que esses modelos são bons em coisas muito complexas, tem coisas simples que eles se atrapalham. Então, um exemplo que no Twitter, nas redes sociais, recentemente estava viralizando é contar quantos R's tem na palavra strawberry, né, morango em inglês. E o modelo não conseguia contar, não sabia porque para ele não é uma letra exatamente que está ali, né? Ele não vê o mundo da mesma forma que a gente vê, ele vê tokens que são pedaços de palavras. Então tem algumas dificuldades ali. Esse modelo mais recente da OpenAI, ele mostrou que consegue resolver isso do Strawberry, mas aí vai ter outra coisa também que para a gente é trivial, mas que esses modelos se embananam.
mas ao mesmo tempo, se der uma prova do ITA, uma prova complexa para esses modelos, eles conseguem resolver